Olha, é difícil acreditar que alguém nunca tenha passado por uma crise de identidade. Claro, não precisa ser uma daquelas crises existenciais profundas, tipo a do Shinji de Evangelho. Pode ser só aquele momento mais silencioso em que você para e se pergunta: quem eu sou, afinal? A vida corre tão rápido, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que às vezes a gente simplesmente vai vivendo no automático. E quando para pra pensar, percebe que faz muito tempo que a gente não pensa sobre a gente mesmo, tá ligado? Isso não é muito estranho? Sempre que alguém me pergunta onde eu me imagino daqui a 3 anos, eu travo, porque às vezes nem eu sei direito quem eu sou agora, quem dirá no futuro. Mas tem uma coisa ainda mais assustadora do que não saber pra onde ir. É olhar no espelho e não se reconhecer mais, como se as versões que você já foi tivessem se empilhado e no meio disso tudo você tivesse se perdido de si. Hoje a gente vai falar sobre Perfect Blue, um filme que mergulha fundo nesse sentimento de perda de identidade, uma história que te faz questionar até onde vai a sua imagem e onde começa quem você realmente é. Bom, eu vou pedir de forma humilde aqui o seu like, sua inscrição, caso você for novo, isso me ajuda muito. Se você puder hypar esse vídeo aqui pelo celular e deixar um comentário bobo, tipo frango frito, me ajuda muito, eu agradeço de coração, rapaziada. Mima é uma idol super popular, conhecida por muita gente, só que por mais que ela tenha fama, dinheiro e tudo que a maioria das pessoas gostariam, ela não se sente feliz como idol. Algo que é super normal, às vezes a gente não gosta da carreira que a gente tá no momento, só que pra Mima, mudar de carreira tem um peso muito maior do que pra mim e pra você. O auge disso que eu falei pra vocês acontece em um show. A Mima diz pra todos os seus fãs a saída do grupo de idols pra começar a viver o seu sonho de ser uma atriz. Basicamente, esse é o sonho dela. Agora ela quer deixar a vida de idol pra trás e virar uma atriz. Então a gente começa a ver essa transição da Mima logo após esse dia. Chegando em casa, ela começa a tirar os posters do antigo grupo, ela começa a guardar tudo que lembra a antiga versão dela como idol, tem umas cartinhas de fãs, a maioria é bem bobinha, só falando: meu Deus, não sai da carreira, eu gosto muito de você. Só que tem uma cartinha específica que chama a atenção dela. As coisas já começam a ficar um pouquinho esquisitas aqui, mané. Nela, a pessoa escreve algo do tipo: é como se eu sempre estivesse olhando pro quarto da Mima, criei um laço com o quarto dela. Ela obviamente fica meio em choque com aquilo e logo depois a mãe dela liga. E como já era de esperar, a mãe dela tá super insatisfeita com essa mudança dela, porque obviamente a mãe dela não tá se importando muito com os sentimentos dela, afinal de contas, como idol, ela gerava dinheiro, gerava fama, enfim, coisas que os adultos adoram, que é dinheiro e fama, só que a Mima, ela tem uma inspiração maior. Ela quer ser uma atriz, ela quer seguir o próprio sonho dela, ela não quer mais ficar na indústria de idols, porque é muito sufocante, é muito ruim, ela já não tá curtindo mais o rolê, até aí tudo de boa, a não ser a carta esquisita que ela recebeu, mas isso aí a gente deixa passar por enquanto, né? E quando volta pra falar com a mãe, recebe um fax. Sim, ignore o fato dela receber um fax, tá bom? Vamos deixar isso quieto, porque esse filme é de 1997, eu nunca recebi um fax na minha vida, então não sei nem como funciona isso, mas imagina que ela recebeu uma mensagem através da impressora. Eu espero que vocês saibam o que é impressora, porque senão eu vou me sentir um velho aqui, pô. E nessa mensagem aparece a palavra traidora muitas vezes na folha inteira. Um negócio super perturbador e muito esquisito. A conclusão mais lógica que você e eu provavelmente vai tirar de primeira é que tem alguém que não tá gostando, né, dela ter saído. Talvez um fã obcecado, alguém que gosta muito dela e não tá curtindo muito essa transição de carreira. A Mima, ela fica super assustada, como se alguém estivesse olhando a casa dela e todos os movimentos, então ela fecha as janelas e continua a vida dela. Essa mudança de carreira começa a virar um verdadeiro pesadelo psicológico pra ela. Ela começa a atuar e se adaptar àquele novo ambiente de gravação, e sendo bem honesto, também parece bem sufocante, né? As luzes fortes que passam lá de irrealidade, um monte de gente te observando, comentando sobre cada detalhe da sua atuação, sem contar essa dualidade que uma atriz precisa ter, né? De ser várias pessoas ao mesmo tempo. Podemos dizer que não é uma transição super tranquila de se fazer, né? Não só isso, como mudar de emprego, faculdade ou até de escola é sempre muito complicado. Toda mudança envolve abrir mão de uma versão de nós mesmos. Então, tipo, esse comecinho de filme fala muito daquele sentimento de sair da escola e ir pra faculdade, por exemplo. Você deixa de ser o aluno que todos conheciam com a sua rapaziada só pra ser mais um ali da sala. Claro que Perfect Blue exagera desse conflito de propósito, para de ser chato, é um filme de terror, posso tu querer o quê? Mas no fundo, o que o filme tá querendo dizer pra você aqui nessa parte é que o mundo te exige mudança e quem você era não vai embora assim tão fácil, sacou? E é por isso que mudar é tão difícil, porque muitas vezes pra crescer a gente precisa enfrentar o peso de abrir mão de quem um dia a gente foi, e isso dói pra caramba. E aí no meio dos bastidores a Mima tá ali e alguém manda uma carta pra ela, só que antes da carta chegar até ela, meu amigo, simplesmente a carta explode
explode e quase manda um cara de comes e bebes. Só que aí a gente da equipe de detetives do Ezel começamos a ligar alguns pontos. Provavelmente essa pessoa que mandou a carta com a bomba, talvez seja a mesma pessoa do fax que mandou aquela parada lá escrito. Então tem alguma coisa esquisita acontecendo. Provavelmente tem um stalker envolvido e no meio dos papéis rasgados da carta, a Mima encontra uma mensagem dizendo que aquilo era só um aviso e que da próxima vez seria pior. Tá bom, beleza. Só que o mais doido, na minha opinião, nem é só isso, tá? Mas sim a passada de pano que a Rumi, que é essa mulher aqui, mas assim, ela não passa um pano não, ela passa um rodo inteiro. Ela chega pra conversar sobre o que aconteceu e fala pra ela não se preocupar, que tá tudo bem, como se nada tivesse acontecido. Tipo, uma carta explode do nada e a mulher pede pra mim ficar calmo. Tá maluca, pô? Mas calma lá, vem comigo aqui. Lembra daquela carta que eu falei pra vocês que falava que tinha um laço? Então, essa parada aí começa a se desenvolver mais. Ela descobre que, na real, aquela carta também tem uma URL, né? Um link de um site chamado Quarto da Mima. E quando ela entra nesse site, mano, é tipo um diário online, tipo um documentário detalhado de tudo que ela faz no dia a dia. É como se fosse alguém observando cada passo que ela faz, algo super esquisito. Ou seja, dando indícios pra gente que é uma pessoa próxima. Temos mais algumas evidências aqui. Isso tudo vai deixando a Mima cada vez mais pirada e mais paranoica, mais perdida dentro da própria cabeça, né? Pra vocês terem uma noção de como isso afeta o psicológico dela, tem uma cena que ela sai do metrô com paranoia de alguém tá observando ela. Ela quase tem uma crise ali de ansiedade, mostrando pra gente que a Mima, ela tá afetada, ela tá ficando maluca. Se você é um pouquinho mais observador, você deve ter reparado uma parada esquisita nesse filme. Ó, se a gente pega o nome do filme Perfect Blue, o azul perfeito, tu provavelmente vai pensar que o azul tem um significado dentro do filme. Mas por que uma das cores mais predominantes do filme é vermelho? Se tu reparar, por exemplo, nessa cena que a gente falou agora, ela tá com uma blusa vermelha, atrás tem uma cortina vermelha, em vários momentos do filme tem vermelho. Então, mané, receba a inteligência. Esse filme, ele brinca muito com essas duas cores, tanto o azul quanto o vermelho. O vermelho sempre vai significar alguma emoção negativa que a Mima vai sentir. Vão ter muitas cenas que vão mostrar isso pra você, enquanto o azul é o oposto. O azul vai representar o momento onde ela se sente um pouco melhor. Outra coisa que quando eu percebi, eu falei, caralho, que filme foda, é a quantidade de espelhos e reflexos. A Mima tá sempre se vendo em alguma superfície. É como se cada vez que ela se olha, ela não se reconhece mais quem tá ali, sacou? Ou pior, como se tivesse mais de uma Mima existindo ao mesmo tempo. Porque tem a Mima que o público conhece, tem a Mima que ela quer ser e tem a Mima que tá ali no meio disso tudo perdida. Porque os reflexos são os fragmentos dela, sacou? É como se cada espelho mostrasse uma parte dela, mas nunca um todo. Só que aí, meus amigos, o problema em ser uma atriz começa a aparecer. Porque ela precisa estar com uma saúde mental maneira pra conseguir gravar a série que ela tá fazendo. Não tem como ser gravado dodói da cabeça. Primeiro, ela praticamente não tem espaço nenhum na série em que tá atuando. E pra piorar, as duas meninas que ficaram lá no grupo de idol que ela fazia parte, simplesmente são mais talentosas do que ela. E o grupo tá dando super certo, explodiu muito mais quando ela saiu. Então assim, o ego dela vai lá pra baixo. E como as pessoas gostam muito de comparar pessoas, as críticas começam a acontecer. E aí os fãs começam a zaralhar a Mima, dizendo que ela tá perdendo tempo sendo atriz, que ela nunca foi talentosa assim como eles achavam que era, enfim. E aí a gente pode entrar nesse tema que a maior parte dessas profissões, onde mexe com fama, onde mexe com a imagem, tem muitas pessoas que endeusam as outras, né? Ao ponto delas se tornarem entidades pra você, isso não é maneiro, tá? Porque isso aí só vai te fazer mal, mas também pra pessoa que você tá fazendo isso. Porque vamos supor que tu é muito fã do meu trabalho e gosta muito do Ezelzinho aqui da internet, tá ligado? Só que tipo assim, apesar de não parecer porque eu tô dentro de uma telinha que você tá me vendo no computador, eu sou um ser humano, tenho vida, gente. Eu erro, eu faço merda e eu posso não corresponder à expectativa que você tem de mim. É meio complicada essa conversa aí meio parasocial da gente, né? Onde só eu interajo e vocês ficam me olhando. Por isso que os comentários ajudam tanta gente. Mas esse não é o ponto. O ponto é que a Mima realmente precisa de mais espaço pra mostrar o que ela é capaz como atriz. E aí, meus amigos, dão esse espaço pra ela. Só que não é de um jeito que você tá imaginando. Na verdade, é de um jeito horrível, tenebroso, asqueroso, horroroso, ridículo e esquisitíssimo. É isso que eu tenho pra falar. É uma cena que, assim, eu não posso nem descrever em detalhes aqui pra você o que ela vai fazer. Lembra que eu falei pra vocês que as cores desse filme significam muito? No caso, o azul, calma, e o vermelho, caos e destruição? Na cena onde ela vai aceitar a atuação, ela tá com uma roupa azul e o roteiro é vermelho. E, mané, isso descreve tudo que essa cena passa. Porque, pela perspectiva da Mima, ela fala, caramba, eu tô finalmente evoluindo na minha carreira. Só que quem escreveu esse roteiro é um capeta de pessoa, porra. O diretor, esse safado que vocês
estão olhando aí na tela, esse desgraçado maldito, desculpa a alteração aqui, que eu fiquei nervoso com esse cara é o filho da... Faz a Mima atuar em uma cena onde um monte de homem vai pegar ela, só que tipo assim, é pegar de um jeito criminoso. E a Mima infelizmente aceita porque ela pensa que vai ser só uma atuação, só que rapaziada, não é só mais uma atuação. E é bom a gente discutir até que ponto ela aceita isso realmente, porque de verdade ela não aceita aquilo ali por vontade própria, fica bem óbvio pra gente, a pressão de se manter relevante, de aproveitar uma oportunidade que não é tão boa, né, mas enfim, de provar pra todo mundo e pra ela mesma que ela tomou a decisão certa, que ela consegue se tornar uma atriz que é melhor do que ela como idol. Tadinha, ela entra numa loucura da cabeça dela, porque ela acaba aceitando uma cena que vai literalmente despedaçar a cabeça dela. Filho de uma égua, esses diretores desgraçados desse filme, tá bom? Aqui ó, o cachorrinho tá defendendo a Mima. E aqui, rapaziada, a gente começa a ver a Mima cada vez mais destruindo o seu psicológico pra conseguir apagar a imagem dela do passado, a imagem dela como idol, sacou? Se imagina no lugar dela, você recebendo críticas porque você mudou de profissão, tendo que se provar numa indústria que é extremamente sufocante, assim como a de idol, entendendo o que tá acontecendo, se você tem um stalker, se você não tem. Cara, você começa a ficar maluco, começa a ter alucinações com a versão dela do passado. É como se a antiga Mima estivesse voltando, não como lembrança, mas como uma presença que assombra, cobra ela e que principalmente julga por ela ter aceitado a cena. Realmente, aqui eu declaro, precisa de terapia essa personagem, tá bom? Mas enfim, né? Ela fica completamente vazia e traumatizada. Mamoru Shida, tá bom, mas quem é esse cara? Então, esse cara é um fã obcecado da Mima, é que ele é um cara bizarro, que aparece desde o início do filme, sempre observando a Mima de longe, endeusando ela. Não pela pessoa que ela é por fora das câmeras ou por alguma habilidade dela, mas sim pelo ideal que ela representa. Lembra aquele ideal que eu falei pra vocês? De fragilidade, de delicadeza, sabe? Então, essa parada aí meio torta. O quarto dele é bizarrão também, cheio de pôsteres e fotos dela. Ou seja, ele representa aquele fã obcecado por uma pessoa, ou pior, pela ideia que ele criou dela. Depois dela fazer essa cena horrorosa, asquerosa, a indústria e a própria mídia começa a passar uma imagem positiva da Mima, como se ela fosse desconstruída da versão idol dela, que agora ela é uma nova pessoa. Vocês começam a aceitar mais esse lado dela mais sensual e puta que um negócio muito podre. Ela começa a ganhar um pouco mais de reconhecimento como atriz. Obviamente, dentro da cabeça do fã obcecado, isso tá destruindo toda aquela imagem perfeita que ele tinha criado pra ela, Uma coisa importante que acontece, né, nessa fragmentação da mente da Mima, é que o diretor morre. O diretor vai jogar no Vasco. Não consigo imaginar quem fez isso, sabe? Tipo, caramba, quem seria capaz de fazer isso, né? E aí a gente começa a desconfiar que provavelmente é o Shida que tá por trás de toda essa treta, né? Mas aí vem o empresário dela e começa a dizer: não, Mima, fica tranquila, relaxa, não tem nada, uma estrela precisa sorrir, você precisa ser bela. Puta merda, esse cara é um idiota. O meu diretor foi de comes e bebes, amigo, a minha carta estava com uma bomba, vocês são malucos. A Mima começa a pirar real, tá? O cara bizarro lá, que já não tava 100%, começa a cair numas ideias muito tortas também. Ele simplesmente inventa na cabeça dele que a Mima tá sendo forçada a viver naquela vida, que ela tá sofrendo, que ela tá presa e que só ele pode salvar ela, que é algo extremamente fora da realidade. Esse cara tá maluco pra cacete também. Mano, aí a Mima começa a ter alucinações muito doidas, tipo, ela começa a ver o cara bizarro em todo canto, e do nada é só um sonho, aí do nada ela tá gravando a cena, aí do nada ela tá sonhando de novo. E isso não é exclusivo desse arco dela que ela tá mais quebrada não, tá? Desde o início do filme, o filme ele é muito doido, cara, ele mostra umas cenas assim do nada, tipo, ela vai abrir a porta de casa e na verdade ela tá abrindo a porta pra ir embora no evento, e é uma doideira, e é muito bem feito. Como que esse filme faz isso muito bem e bagunça e brinca com a nossa cabeça. Chega um ponto em Perfect Blue que a gente já não sabe mais o que tá vendo, tá? Se é a vida real da Mima, ou se é a série que ela tá gravando, ou as duas coisas, e cara, começa a se misturar de um jeito tão intenso, mano, é que parece que a história da série começa a falar diretamente sobre ela, sobre a confusão que tá acontecendo dentro da cabeça dela, e aí tudo vai ficando mais estranho ainda. As pessoas que trabalham com ela, que estão ajudando a construir essa nova imagem da Mima, começam a morrer de forma misteriosa, e isso só piora a paranoia dela, porque o filme não entrega fácil quem tá fazendo isso com ela. A gente começa a suspeitar de todo mundo, até da própria Mima, afinal começam a aparecer roupas com sangue na casa dela, mas a gente não sabe se é um sonho ou se é só um figurino da série dela. Mano, as coisas começam a ficar muito confusas, mané. Cara, começa a ficar tão bizarro, é como se aparecesse um outro eu aqui no meu quarto do nada. Tá bom, pode ir embora.
Valeu. Eu em cara esquisito. O filme quer que a gente sinta a mesma coisa que a Mima tá sentindo. E também, é claro, o medo de esquecer quem você é. Falar sobre esse tema dentro de Perfect Blue é muito interessante, porque o filme pega essa ideia de você se perder e leva até o limite, até a menina ficar maluca. Ele explora até onde um ser humano pode ir quando tudo ao redor começa a alimentar cada vez mais esse medo. Todas as coisas que acontecem no filme levam a Mima a esse questionamento. Por mais que sim, as coisas de Perfect Blue sejam um pouco exageradas, tem uma coisa que a gente não pode negar. Tudo ali poderia acontecer na vida real. Uma pessoa pode sim ser obcecada por outra, uma pessoa sim pode ser criticada por mudar de carreira, e sim, uma pessoa pode ser chantageada pra fazer uma daquelas cenas horrorosas, né? São problemas reais. E eu acho que é isso que mais incomoda no filme. O fato de que todos nós estamos sujeitos a algum momento simplesmente se perder e não saber mais quem é a gente. E eu não tô falando só do seu trabalho, porque apesar de que pra muita gente o trabalho ou o que você estuda é praticamente a sua identidade, sabe? Eu quero falar sobre algo além. Quem é você por trás desse plano? Apesar da gente colocar tudo em caixinha e esperar que uma pessoa seja uma coisa porque faz algo relacionado àquilo, ela pode ser o que quiser, mano. E às vezes a vida é tão corrida que a gente nem tem tempo de parar pra pensar nisso. Mas a gente cresce acreditando que tem controle sobre quem a gente é. Só que na real você sabe que isso é uma ilusão, porque desde cedo a gente é moldado pela família, pela escola, pela internet. Você vai se encaixando nos rótulos que jogam em você. E quando tu vê, tu nem sabe mais se foi escolha sua ou se foi só adaptação. Assim como a Mima teve que se adaptar sendo uma idol ou sendo uma atriz, você teve que deixar muita coisa pra trás também. Eu acho que a raiz desse medo tá aí. Não é só se perder, é perceber que talvez você nunca tenha se encontrado de verdade. Imagina você chegar no final da sua vida e perceber que na real você só foi o que as outras pessoas exigiram que você fosse. Porque quando tudo dá errado, quando seu trabalho muda, quando as pessoas ao seu redor mudam, sobra o quê? Mesmo sem estar em uma vida tão caótica quanto a dela, a gente entende o sentimento. Todo mundo tem medo de olhar no espelho e não reconhecer o próprio reflexo. Depois que termina as gravações da série que a Mima tá fazendo, ela encontra o Shida, que até então parecia ser o grande vilão, entre muitos aspas, da história, né? Aquele fã obcecado, esquisito, que a gente já tava esperando que fosse fazer alguma coisa mais pro final. E de fato, ele assim, digamos, as gravações da série. Ele faz bastante coisa, na verdade. A cena é pesada, é muito estranha, muito surreal, mas a Mima consegue se defender. E aí chega a Rumi, né? Ela aparece, acolhe a Mima, leva ela de volta pra casa. Momento a gente fica mais aliviado, a gente fala, beleza, acabou, o cara vai ser preso, tá tudo de boa. Só que assim, as coisas começam a ficar um pouco esquisitas, bem esquisitas, na verdade. Se você perceber, tem um pôster do grupo que a Mima faz parte. E esse pôster foi uma das primeiras coisas que ela arrancou lá no começo do filme. E além disso, a vista da janela dela é diferente. Ou seja, ela não tá no quarto dela. Todo esse tempo, todas as alucinações e ilusões que a Mima teve em relação a ela como idol foi a Rumi vestida de Mima. Sim, a Rumi, que é a amiga mais velha, que é a pessoa que cuidava da carreira dela, tem inveja, queria se parecer com a Mima. Gente, a Rumi, cara, que era tipo a figura mais confiável da Mima, era quem tava por trás de tudo. Ela criou aquela imagem de Mima perfeita na cabeça e começou a acreditar que ela mesma era a Mima de verdade. Ela não aceitava a mudança dela e foi ela que matou os caras. De algum jeito pra ela eles exploraram, manipularam a imagem da Mima e no fundo as duas estavam enfrentando o mesmo conflito, a dor de perder a própria identidade. E assim, descobre que a Rumi simplesmente mandou o cara de comes e bebes também, que tentou atacar, né, o Shida. Mas elas começam a brigar entre si, a Rumi querendo passar a peixeira nela e a Mima de verdade tentando fugir, mas antes da gente ver o final dessa briga bizarra, em Perfect Blue tem 3 personagens que eu queria trocar uma ideia com vocês. Esses 3 personagens basicamente representam o passado, o presente e o futuro da Mima. O primeiro, Tadakoro, sim, o nome dele é esse mesmo, não tem muito que eu posso fazer. Ele é o cara que gerencia essa nova fase da Mima, né? É quem coloca ela nesse caminho da atuação, quem entrega a proposta daquela cena grotesca, que marca o rompimento dela com a imagem de idol. É aquele cara que pede pra ela sorrir, esse desserviço pra Mima. E mesmo que ele não apareça tanto ou não tenha uma personalidade tão profunda, na minha opinião, ele representa algo muito direto, que é o futuro da Mima. Aquilo que ela quer ser e principalmente o que ela acha que é melhor pra ele. No caso, não ele representa isso, né? Mas ele é um catalisador pra isso. Ele é quase como a indústria
indústria em forma de pessoa. Depois a gente tem a Rumi, né, a mulher doida da cabeça. Eu não cheguei a comentar, mas a Rumi já foi uma idol também, que é um detalhe muito importante. Porém, por conta dos padrões de beleza absurdos e da pressão da indústria, ela fracassou. E esse fracasso nunca foi aceito por ela. A Rumi representa o passado da Mima, daquele que ela quer deixar pra trás, mas que insiste e volta e a persegue a cada canto, tá ligado? A Harumi não só projeta na Mima a vida que ela queria ter, como também tenta manter viva uma versão da Mima que não existe mais. A Harumi é basicamente a imagem perfeita que o público quer consumir, mas na real ela tenta ser tão perfeita que acaba sendo um monstro, né? E por fim, o terceiro personagem é o Shida, aquele fã obcecado, esquisito, perturbador, enfim, todo de ruim esse personagem é, mas pra mim ele é o presente da Mima, mais um presente distorcido, tá? Ele vive preso na versão antiga da Mima, assim como a Rumi, mas de um jeito diferente. Ele representa aquele olhar do público mais tóxico, botafé, aquele que não vê a Mima como uma pessoa, mas como um produto. Pra ele, a Mima verdadeira é aquela que sorri, canta, dança, como se fosse um bonequinho, mas a que sofre, muda, erra, e enfim, essa ele não gosta, né? Essa ele rejeita. O Shida é basicamente um reflexo do fanatismo que não permite que a pessoa que ele goste mude ou que vá pra outros cantos, sabe? Então, resumindo, o Tadakoro empurra pra frente, mas sem se importar com as consequências. O Shida prende no presente sem permitir mudança, e a Rumi segura no passado, querendo viver nele como se fosse real. E a gente tem a protagonista no meio disso tudo, tentando simplesmente descobrir quem ela é de verdade no meio dessa confusão e no meio de tanta gente maluca que precisa de terapia. Voltando pra parte onde a Rumi tenta passar a peixeira na Mima, mano, isso é insano, cara. A Mima pula do prédio toda machucada, sai mancando na rua e a Rumi vem atrás dela como se tivesse possuída, mané. E o mais doido é que essa perseguição dura um tempão, parece que nunca vai acabar. E claro, né, de forma metafórica, isso simboliza exatamente o que tá rolando dentro da cabeça da Mima. Ela tá fugindo de tudo que criaram em cima dela, da imagem perfeita, da expectativa dos outros, de tudo. E assim, e aí vem uma das paradas mais geniais da animação. Durante toda essa cena, a gente só vê a versão idol da Mima correndo atrás dela. Mas sempre que tem um reflexo no espelho, a gente vê a Rumi de verdade. Aquela mulher frustrada, louca, psicótica. E quando a Mima finalmente consegue arrancar a peruca da Rumi, mano, ela surta, como se arrancasse a máscara dela ali, pô. Quase atropelada no meio da rua, mas a Mima é uma garotinha boa e salva ela. Ela salva parte do passado que tava tentando destruir ela mesma, e isso é muito bem feito, né? Mas você pode também interpretar de uma forma mais metafórica que o passado não morre tão fácil assim, né? Por mais que ela tente se reinventar, aquela parte dela continua viva. E talvez isso seja o mais assustador. É muito difícil a gente matar um lado nosso completamente. Sempre vai existir algum resquício, algum restinho que vai sobrar dentro de você e vai lembrar daquela versão antiga que um dia você já foi. Enfim, a Rumi fica internada, a Mima reaparece e enfim encontra um pouco de paz, fica, né? Subentendido que ela tá indo muito bem na carreira de atriz. E o mais importante é que ela finalmente se sente real. Perfect Blue tem um plot muito interessante, que é esse lado da Rumi de ser totalmente esquisito. Ele é um filme que critica diretamente a indústria japonesa e asiática que criam, né, esses idols, essas figuras de K-pop, todas essas paradas que vocês sabem o que é. E assim, né, obviamente não é só a indústria asiática que faz esse tipo de coisa. A maior parte das indústrias de entretenimento fazem isso, tá? Não é exclusivo de lá, mas eu só destaquei essa porque o filme se passa lá, sacou? E a indústria reforça muito isso porque ela gosta, porque vende, né? Vende ingresso, vende camisa, enfim, boneco, vende de tudo. Então pra mídia isso é muito bom, mas pra própria pessoa, às vezes como idol, isso é perturbador. E pro fã também obcecado, isso destrói a vida dele. A gente teve vários casos de stalker pelo mundo, eu não vou entrar em detalhe, mas teve vários aí, é só você dar uma pesquisada. E esse filme critica justamente essas pessoas e justamente essa indústria pode simplesmente fragmentar a vida de uma pessoa que tá tentando simplesmente só mudar de profissão. E lembra daquele site que eu comentei pra vocês no início do filme? Sobre o diário lá que tem no site? Então, esse diário foi feito pela Rumi. Sou uma pessoa muito próxima a ela que conseguiria saber, né, por onde ela anda, tudo que ela faz. Então a Rumi, ela realmente vivia querendo ser a Mima. Ela queria realmente ser a Mima de algum jeito. Porém, no final de Perfect Blue, depois de toda essa parada psicológica bizarra durante o filme todo, ele escolhe encerrar com algo simples. A Mima finalmente conseguindo ser ela mesma. O filme, claro, fala sobre fama, psicose, sobre o que alguém é capaz de fazer pra se livrar de uma imagem antiga, mas acima de tudo é sobre o medo de esquecer quem você é. E mostra pra gente o quanto que a gente pode se perder em meio a essa bizarrice de várias versões da gente mesmo. Às vezes você é uma pessoa que não quer decepcionar alguém, às vezes você é uma pessoa que quer só mudar um pouco a sua vida, um pouco a sua rotina, um pouco a sua profissão, o que você escolheu ser, e as outras pessoas não aprovam, tá ligado? Às vezes você se descobriu e quando você vai mudar tem uma pressão gigantesca em cima de você, que você não pode mudar, que você nasceu pra ser aquilo, mas na verdade você não nasceu pra ser aquilo, você descobriu que
não, isso aqui não é pra mim não. E aí você já tá há muito tempo ali naquela caminhada, e sua família olha pra isso e fala, tu vai continuar aí, tá ligado? Só que você fica triste, mano, você não fica feliz, você fica frustrado. Enfim, Perfect Blue é muito bom, eu adoro esse filme é muito legal. Eu espero que você tenha gostado dessa análise. Muito obrigado por ter assistido. Comenta aí, bolinho de chocolate, pra mim saber se você chegou até aqui, né? Porque aí eu sei que você gosta muito dos vídeos daqui. Eu fico meio contente, acho muito fofo quando vocês comentam pra caramba essas comidinhas que eu falo. É isso, gente. Muito obrigado, deixa o like se não deixou, se inscreve no canal, a gente tá com várias paradas, vai sair várias animações. Tem shorts todos os finais de semana, se você gostar de vídeo curto. Tem postagem na comunidade, a gente tá cheio de coisa. Eu vou melhorar um pouquinho mais essa frequência dos vídeos. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu.